Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta, Ponto de Vista. E aqui com Walter Dallari, que é economista e que vai falar um pouco para a gente sobre o cenário da região, a economia da região. Dallari, seja bem-vindo ao Ponto de Vista em 2012. Obrigado, que agradeço o convite. Dallari, como é que você avalia o cenário econômico em Presidente Prudente nesse último ano de 2011? Sr. Wilson, eu gostaria de começar olhando para fora, olhando essa inserção do Brasil no cenário mundial. Eu entendo que 2012 nós estamos começando pior do que vamos terminar, o inverso de 2011. 2011 nós começamos o ano 2011 com expectativa bastante positiva, com agravamento da crise internacional. 2011 acabou com uma perspectiva bastante negativa e com resultados bem fracos com relação ao que se esperava no início do ano. 2012 eu enxergo como um momento diferente. Apesar da crise mundial continuar, a incerteza da economia europeia, a incerteza da economia americana, essa já começando a mostrar sinais de que vai entrar no eixo, não tão rápido quanto se esperava, mas mais rápido do que a própria Europa. E o Brasil? O Brasil tem mostrado força em que sentido? Não é? Nós conseguimos alimentar um mercado interno que tem permitido essa sustentação do crescimento, a sustentação do consumo. E isso deve ser a nossa grande surpresa para 2012. Então, trazendo isso para dentro do Brasil, eu enxergo com bastante positiva as possibilidades para a nossa região. O governo federal vem lançando alguns programas, começando a conversar com a população. Em que sentido? No sentido de barrar algumas exportações que são prejudiciais para as empresas brasileiras, ou seja, buscando preservar o emprego nacional. Se fizer isso com cautela, sem exagerar na barreira do protecionismo, isso é positivo. Você manter emprego é fundamental, porque você mantém emprego interno, você acaba mantendo o nível de consumo elevado. Nesse aspecto, também vem começando a se discutir até alguma desoneração tributária, que é importante também se a gente considerar que a grande força nossa vai ser o consumo interno e não a exportação, até porque o mercado lá fora está desaquecido. Se continuar nesse sentido, eu acho que 2012 nós vamos acabar bem, não é? E fazendo essa vinculação entre governo federal, governo estadual, governo municipal, eu acho que esses entes da federação têm um papel fundamental para se manter a economia ativa. Não é? O governo federal dizendo, olha, eu estou pretendendo reduzir tributos. O governo estadual já sinalizou e já lançou alguns programas aqui para a nossa região, principalmente olhando para o setor de carne e couro, onde ele já lançou um decreto, fazendo o quê? Enfrentando essa guerra fiscal que os estados vizinhos vinham fazendo contra o Presidente Prudente e região. Né? Nós tivemos o encerramento de atividade de alguns frigoríficos e agora com essa nova legislação do ICMS paulista, a gente acredita que essa atividade volte. Isso é importante para a região. Junto a isso, vai também melhorar a questão da qualidade dos créditos dos curtumes, que também é um grande gerador de mão de obra, localmente falando. Nós vamos lembrar que em Presidente Prudente nós ainda temos a maior planta da América Latina no setor de curtume. Então, isso é importante, é uma atividade importante para a cidade. Falta o quê? Falta a Prefeitura de Presidente Prudente cumprir a sua parte, pensar em desonerar aquilo que é possível na questão tributária. Por exemplo, na questão do serviço. Não é? Nós vemos aqui Presidente Prudente há algum tempo perdendo empresas, principalmente prestadoras de serviço, para cidades vizinhas, que têm um ISS menor que o nosso. Vou fazer um parênteses e colocar um setor. Vamos pensar no setor gráfico, que tem uma atividade importante, onde você tem todos os panfletos, supermercados, que é uma atividade importante aqui, toda a área de embalagens para presentes, sacolas, que são feitas por essas gráficas, que concorrem em prejuízo com outras cidades. Por exemplo, eu tenho o ISS 5% em Prudente, enquanto o Regente Feijó tem 3%. Está na hora da Prefeitura Municipal rever essa questão tributária, fazer a sua parte também, para que Prudente ocupe esse local de atração. Porque o setor gráfico é intensivo em máquinas e equipamentos. Não adianta eu achar que eu vou ter uma grande gráfica onde eu tenho um mercado pequeno. Isso é tradicional das cidades maiores. Então cabe o quê? Na nossa região cabe única e exclusivamente a Presidente Prudente. Não é? Eu não tenho outro mercado consumidor regionalmente tão grande quanto o de Presidente Prudente. Esse é o nosso papel, de catalisar esses mercados, cidades menores regionais, e colocar isso internamente. Então eu entendo que se houver uma orquestração do setor público, nós vamos sair com uma produtividade, um crescimento maior do que o ano de 2011.
Ok. A gente começa a perceber o seguinte: Prudente, ele tem algumas vantagens já em competição em alguns setores e que, às vezes, não só o Estado ou a União são responsáveis pelo não deslanchamento dessas atividades. Eu tenho tido algum contato com o setor de produção de software, né? E uma coisa que eu acho interessante é que Presidente Prudente, nós tivemos até aqui o secretário nesse programa, e que Presidente Prudente tem o principal fator de produção que é necessário para desenvolver esse segmento, que é a inteligência, né, que é o capital humano, que é o conhecimento, e que nós ainda temos algumas dificuldades de deslanchar, e um grande problema realmente é o ISS. Agora, uma coisa que é importante é que o setor está se unindo e está apresentando uma proposta extremamente viável para a Prefeitura. Não se fala em redução do ISS, mas se fala na volta do ISS para capacitação, para treinamento, para implantação de novas empresas e principalmente para geração de emprego. Então, às vezes, com a criatividade, a gente consegue trabalhar essas questões, né? Agora, quais são os segmentos, né, que você acha que que têm sido mais prejudicados pela questão do ISS em Presidente Prudente? Deixa eu só buscar um pouquinho essa questão do software, acho que é uma questão interessante, né? É papel do ente público criar essas vantagens comparativas, certo? Que não são vantagens de terra, de população, são conhecimentos adquiridos. Nós já temos hoje essa massa de capital humano formada e ótimas universidades em Prudente que desenvolvem esse trabalho. Outras regiões do país já desenvolveram com isso, como nós temos, entre aspas, o nosso Vale do Silício na região de Campinas, né, baseado em incentivo. A grande cidade que se desenvolveu na Grande São Paulo, Barueri, com base o quê? No ISS menor, onde as empresas de software se instalaram para fazer essa prestação de serviço. Então, eu entendo que se você não vê como sendo positivo reduzir o ISS, que pelo menos use parte desse recurso para retornar, para criar essa vantagem comparativa com relação aos locais. Isso é bastante interessante e importante no segmento. Agora, voltando à sua pergunta, outros setores que eu vejo que estão sendo prejudicados, em geral a prestação de serviço, né? O setor gráfico é um que me incomoda bastante, que eu vejo que é um setor importante, que tem uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que se consolidada na região, melhora muito o nosso salário mínimo médio, nosso salário médio da região. Um operador de máquina gráfica ganha quase 3 vezes o salário médio de Presidente Prudente. Então é um bom salário. Isso é importante para a massa salarial, porque é destinado para o consumo que vai orientar e vai ajudar o consumo de outras atividades. O setor, nós estamos vivendo na nossa região também, novamente, uma expansão da cana-de-açúcar, onde nós vamos ter o quê? Prestadores de serviços para atender as grandes usinas. Então, o setor mecânico, o setor siderúrgico, que faz essa prestação de serviço, tem sido prejudicado nesse sentido. Ok, ponto de vista vai para o intervalo. No próximo bloco, voltaremos com o economista Walter Dallari. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.